Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Leonardo Fortunati e hoje eu tô com o Júlio, editor do Inside Vice, e o Nicolas Tavares. Vamos falar de vendas no semestre, no geral, e vamos mais uma vez entrar no assunto sobre o imposto, sobre os elétricos, sobre os híbridos, inclusive com os números do semestre. Até pra gente, né, Júlio, a gente conseguir mostrar qual que é o impacto disso tudo, por que essa briga da Anfávia em busca da volta do imposto, porque na verdade a gente tá achando que é um negócio gigantesco e o mercado ainda é tão pequeno, né, que nem vale a pena brigar tanto, né? As tradicionais estão com tanto medo de algo que tem 4% de mercado, né, por enquanto. Mas vamos começar. Aqui quem tá assistindo pelo YouTube vai conseguir perceber que hoje na TV temos alguns números. Esse aqui, para quem não sabe, é o relatório mensal da FenaBrave, que é a Federação de Distribuição de Concessionários e tudo mais. E esse aqui, para quem não sabe, é o relatório que normalmente todo mundo usa para fazer suas matérias de carros mais vendidos. Aqui, a gente já começa, né, Nico? Vamos começar. Se a gente somar o mercado, que é o que normalmente a gente faz, a gente soma o mercado de automóveis e comerciais leves. Comerciais leves, o que é? São furgões, picapes, né? Principalmente as picapes, mas a gente não tá falando de caminhões, são ali, como a gente falou, comerciais leves, né? É normalmente contabilizado mais pelas picapes, né? Sim. Porque normalmente vai entrar de caminhão, é coisa pequena, tipo Kiapon, umas coisas isso. Minúsculas. E mesmo assim, o número dessa categoria já é mais baixo, até não impacta tanto, tá? Mas o que vale destacar, a gente vai falar do semestre, é que o mercado brasileiro atingiu no semestre 1.077.003 veículos emplacados. Pode parecer 1 milhão de carros, é bastante coisa, só que é um número que a gente não atingia desde 2014. Sim. Né? Desde 2014 que a gente não chegava nos primeiros 6 meses ao emplacamento de 1 milhão de carros. Para vocês terem uma ideia, ano passado, que a gente já achava que era um ano que tinha melhorado bastante, foram 934.440 emplacamentos. Nico, por que você acha que essa mudança, né? A gente tá falando aí de uma diferença considerável de um ano para cá, né? A gente não teve uma mudança tão significativa que a gente pode falar que justifica sozinho isso aqui, né? São alguns fatores, né? Primeiro, mexeu muito nos juros, isso daí melhorou o crédito, os juros foram baixando com o passar do tempo e o financiamento ficou mais fácil. Agora travou um pouco, o Banco Central não baixou os juros de novo, mas ainda assim veio o reflexo a longo prazo. E também a chegada de alguns modelos um pouco mais acessíveis, principalmente o Polo Track, que jogou a Volkswagen na liderança geral com o Polo no ano passado. E esse ano está disputando ali com a Estrada. Agora não mais, né? Agora já está. Esse mês, inclusive, a gente vai discutir que perdeu espaço para a HB20. Mas esses modelos vão ajudando a empurrar um pouco mais o mercado. Deu uma crescida boa. Sim. A Anfávia está bem animada com os emplacamentos nacionais. Sim. E a gente vê esse resultado agora no primeiro semestre. Aqui, como diria Falso Silva, aqui quem sabe faz ao vivo, então vocês vão perceber que eu estou mexendo aqui na tela ao vivo nesse relatório da FenaBrave. Aqui a gente já tem a participação por marcas, né? Já é algo que já mostra um pouco o mercado. Que a gente tem a Fiat com 20,49% do mercado, a Volkswagen com quase 15,6% e a Chevrolet com 13,11%. São as três que estão brigando. A Toyota vem em seguida com 8,5%, Hyundai quase 8,2%, Renault, Jeep, Nissan, Honda, BYD, né, Júlio? Que a gente já vai falar daqui a pouco isso aqui. Só que assim, né, a gente percebe a Fiat, ela domina bem o mercado, só que se a gente for olhar, a Volkswagen está tentando pegar isso, né? Só que a gente olha uma Chevrolet, talvez numa briga com a Volks, né? Porque eu acho que entre as três, os dois gráficos de cima são mais importantes, que é os dos carros e dos automóveis. Você vê a diferença. A Volkswagen lidera em automóveis e a Fiat está logo atrás. E os comerciais leves, aí vem a Fiat atropelando com a Estrada, com a Toro. E aí quando você soma as duas, dá essa diferença. Ainda mais que em comerciais, a Volkswagen hoje, em carro, ela tem a Saveiro e a Amarok. E caminhão, tem umas coisas ali que ela também consegue encaixar aqui. Mas 11,2 quando eu falo em comerciais leves.
E é justamente isso, né? Quando a gente fala só em automóveis, a Volkswagen, ela passa a Fiat. Né? Ou seja, a Fiat sem a estrada, ela tá ferrada. Sim, ela teria estrada e Toro. Tira a estrada, cairia bastante, consideravelmente, mas ainda tem a Toro, que tem um desempenho muito bom no mercado e ainda tá praticamente sozinho. Júlio, essa BYD em 10º. Então, a gente tem acompanhado já há alguns meses, né, Léo? Desde o começo do ano, a BYD tá, né, se a gente vê ela evoluindo ali, 11º, 10º, e estabilizou já acho que uns 3, né, Nicolas? 3 ou 4 meses aí. Não, passa mais um. Eu quero mostrar o ranking mesmo aqui. Não, é que aí a gente fala de marcas, que Tá. continua, tem um ranking geral ali, né? Você pode ver acumulado e... Ah, aqui, entendeu? ó. Aí a gente já fala disso. Vai, Julinho. O Nico te interrompeu, não bate nele depois, tá? Não, então tá. Não, mas como a gente tava falando, né? A gente já vê nos últimos meses aí, né? Acho que de março pra cá, fevereiro, março pra cá, a BYD meio que se consolidou nesse ponto aí. Entre 11º, 10º, né? Às vezes 11º quando considera comerciais leves também. Se eu não me engano, foi março que ela chegou a ficar em 9º. Isso, teve um momento ali Com que os chegou... só automóveis, só ela tava em automóveis. 9º. Sim. Agora aqui, que nem o Nico tava falando, pra gente colocar a tabela só das marcas, né? A gente vai falar de modelos daqui a pouco. Mas, ó, pra vocês terem uma noção, somados automóveis e comerciais leves, como eu já falei, Fiat, Volkswagen e Chevrolet dominam, né? A Fiat tá com 220 mil unidades, 220.600, quase 700. A Volkswagen com 167 mil, já tem uma diferença. A diferença da GM para Volks é menor. Só que para mim, isso é reflexo da Chevrolet não mudar principalmente a dupla que eles mais vendem, né? Que é Onix e Onix Plus, que o mercado já começa a falar, não vai mudar. O Tracker também é um carro importante para eles, foi lançado e não mudou nada. Isso é um reflexo, né, Nico? Sim. Que a Volkswagen, pelo menos, está apresentando tudo novo, né? Restilizações, mas está apresentando novidades, né? Eu tava conversando com o pessoal do site Auto Indústria. O pessoal de indústria é bem legal, eles têm uns contatos diferentes. Eles falando com os concessionários da GM estão bem preocupados, porque anunciou todo o investimento e até agora não detalhou. O pessoal interno não sabe nada, né, de concessionário, e a esse ponto o pessoal do sindicato saberia como iria usar o dinheiro. Sim. Então, essa demora do Onix é muito estranha. Esse investimento ainda é muito nebuloso. A GM tem que dar uma mexida mesmo. Sim. Agora, eu tô vendo aqui, a gente tem uma marca que tá com o modelo que a gente vai falar dele daqui a pouco. A Renault começa a aparentar uma certa recuperação de mercado, né? A Jeep, ela já teve em posição melhor, né? A Jeep, ela perdeu muito recentemente. Acho que a Jeep, ela tirou muito pé da venda direta, né? E o próprio Renegade perdeu muito espaço. E aqui a gente... Compass. Não. Compass, Já é o segundo ou terceiro mês que o Corolla Cross tá na frente. E tá diminuindo a diferença no acumulado dos dois. A gente pode ter o Corolla Cross como líder dos subs médios. Mas eu acho que é um reflexo lá na fábrica de Pernambuco, que eles estão preferindo talvez produzir Rampage nesse momento. Né? Porque lá já falaram, existe uma questão lá de às vezes modelo que é prioridade. Sim. A Rampage hoje é talvez um modelo prioridade para eles. Eles ficaram um tempo ali para poder produzir o Compass 25, né? E a principal novidade foi o 2.0 Turbo. Agora, Júlio, a gente vai... Tem um negócio aqui que a gente vai poder até entrar daqui a pouco. Ou às vezes a gente até já consegue até falar alguma coisa. A gente tem a BYD em 10º hoje, com 3,02% de mercado. E a GWM em 15º com 1,18%. Ou seja, a gente tem aí pouco mais de 4% de mercado das duas maiores chinesas. E a gente tá falando na semana passada, tava o Fábio e você aqui comigo, a gente falou da questão da volta do imposto da Anfávia. A Anfávia fez uma coletiva, né, agora esses dias, recentemente, para falar disso, para justificar a volta. Só que agora com esses números, a gente consegue realmente mostrar qual que é o impacto das duas maiores chinesas no mercado brasileiro. 4%. Qual que é o desespero, afinal, por exemplo, Stellantis, que a gente soma Fiat, soma Jeep, soma Peugeot, Citroën. Qual que é o desespero? Porque se somar as duas, não chega no 5% da Jeep. Qual que é o desespero da Anfávia,
montadoras nacionais com esses 4% das chinesas. E eles usaram muito a palavra invasão, né? Mas 4% para mim não é invasão de nada. Mas o que o Márcio, o presidente da Anfávia, estava falando é que isso daí já é o volume de uma produção de uma fábrica, entendeu? No Brasil. Então, para eles, você pode falar, é só 4%, mas é 4% que deixa de ser produzido aqui no Brasil. As 50 mil unidades de carros brasileiros que não foram vendidos porque foram vendidos por um importado. Não, tudo bem. Então, mas esse é o argumento na cabeça da Anfávia de que... Essa é a linha de pensamento deles. perdendo. Mas eles esquecem que justamente as duas que estão vendendo mais eletrificados, já têm planos concretos. Vão ter fábrica no ano que vem, né? E vão produzir aqui. E aqui a gente estava discutindo, né? Eu imagino que para BYD e GWM, primeiro que já falaram que os 35% não voltam. O governo já falou, não vamos fazer isso. Por quê? Justamente isso. Primeiro, a gente vê uma aproximação muito grande, principalmente dessas marcas e de outras chinesas, do governo. E eles sabem que essas duas já estão na fase de implementação das duas fábricas. Sim, já tem um plano muito concreto de longo prazo. E foram as duas que salvaram duas fábricas que estavam jogadas. Camaçari na Bahia, da Ford, que a gente na sabe... verdade, nem estava jogada, ela estava abandonada, tinha acabado. Tava realmente... E a gente sabe que uma fábrica fechada numa região destrói a economia da região. Então a BYD lá salvou essa fábrica da Ford que ninguém sabia o que ia acontecer. E a GWM pegou a fábrica da Chevrolet em Iracemápolis. Mercedes. Chevrolet. Daí Mercedes lá no interior de São Paulo, que era outra fábrica que estava parada. Então eles estão brigando com duas empresas que pegaram duas fábricas que foram fechadas. A gente não tá falando que eles vinham, colocaram a concorrência e só. Eles colocaram duas fábricas que estavam abandonadas para trabalhar. E tocando nesse ponto aí da importação, você vê hoje, da reunião da Anfávia, né? Divulgação do balanço mensal, semestral também, né? A Volkswagen teve uma apresentação ali dentro, né? O Ciro, né? O CEO da Volkswagen, falou bastante desse ponto. Tocou na questão dos importados e disse assim, a gente precisa de medidas imediatas para não interromper, mas para amenizar essa questão dos importados no sentido de proteger a indústria nacional. Né? Ele reforçou tudo isso que a Anfávia já tinha falado e realmente não tem cabimento. Você que viu mais a apresentação, Nico. Porque realmente foi a apresentação do Ciro Possobon, para quem quiser. Ciro Possobon hoje é o CEO da Volkswagen do Brasil. Tem uma entrevista dele aqui no nosso podcast, tem um tempinho, mas ali ele já falou bastante. Até ele entrou um pouco nisso, né? Naquela época ele já falava um pouco dessa questão dos chineses, da produção local, da questão do incentivo e da previsibilidade, como o Fábio falou na semana passada, a previsibilidade que eles tanto queriam. Agora que tem a previsibilidade, eles não querem a previsibilidade. A previsibilidade é para eles, não para os outros. Entendeu? Mas foi toda a coletiva passou essa sensação de que é sempre aquela cutucada contra os chineses. Caiu a exportação do Brasil? Não, está perdendo para os chineses nos outros mercados. Quando na verdade não é bem assim. A Argentina travada não está recebendo carro de quase ninguém. O mercado todo caiu. Que a gente estava até conversando, né? Eles falaram que no México a gente perdeu. Na verdade, essa queda de exportação para o México é anterior, porque a gente deixou de mandar T-Cross, por exemplo, para lá. Sim. O Onix Plus, ele passou a ser o chinês, agora voltou ao brasileiro, que o Onix Plus acabou na China, mas a gente tinha perdido o modelo que era feito aqui, passou a vir na China. Só que a questão, como é que a gente vai exportar algo que... Se a gente quer brigar com o chinês no mercado de exportação, a gente não precisa fazer um produto igual? Pois é. Mas, e aí vem, eu acho que foi a pior fala, e foi justamente uma pergunta que o nosso chefe, o Fábio, fez. O chefe se espirrar a saúde já. Sobre esse movimento para barrar as importações dos chineses. Tal. E o Fábio se defendeu falando, a gente não quer barrar, a gente quer que tenha importação. Mas a gente não quer que os chineses dominem. Que as GWM, BYD hoje tem metade da cota de importação de elétrico. Eles estão incomodados com o ritmo, segundo ele, né? Ele falou, não, a gente está incomodado com esse ritmo, com essa quantidade. Mas os chineses só estão entrando do jeito que eles estão entrando no mercado brasileiro, a gente já discutiu isso, por causa dos impostos. Eles foram espertos, a BYD foi muito esperta em falar, o imposto começa em julho, vamos trazer carro antes de julho, vamos enfiar 100 mil carros. Não é que eles vão vender os 100 mil carros daqui a pouco. Olha que os primeiros 6 meses eles emplacaram 33 mil unidades. Eles vão trazer 100 mil, certo? Então não é carro que eles vão vender no mês, é carro que eles vão... Então, a gente pensa em 100 mil pro ano, né, Léo? Sim. Né? Como era mais ou menos a previsão deles, né? De tentar... Não sei se vai atingir, mas vai chegar perto disso. Como exemplo, a Chevrolet, a Toyota,
que é a quarta colocada, nos 6 meses, emplacou 91.714 unidades. Então eu não entendo justamente essa preocupação deles com eletrificação. Eu entendo, eles estão preocupados, porque justamente você tira um cliente de uma marca tradicional na chinesa. Mas a gente já bateu aqui tantas vezes, até o Nico, como você, a coletiva, você falou que eles estão preocupados que é uma tecnologia que já está lá há 15 anos. Ele trouxe... Porra. Então a questão é que a gente está atrasado há 15 anos e no lugar da gente acelerar o nosso, você freia o outro. A gente vai frear o que vai barrar o que vem de fora. Para contextualizar o que o Márcio falou, é que a China, quando começou a indústria, o que ela fez? Colocou um imposto alto e falou, não, mas se você quer vender, vem para cá produzir, faz uma parceria com uma empresa chinesa, porque aí a gente vai aprender também e tal, troca de tecnologia e por aí vai. Então teve o protecionismo da China, mas ela não barrou o jogo. Não. O pessoal foi para lá, todo mundo fez. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Mas, e aí ele fala, não, aqui no Brasil a gente tem que ter meio que essa barreira para não ficar vindo tanto, porque a gente já está investindo para produzir as tecnologias aqui. De fato, por exemplo, a Stellantis falou que vai lançar o primeiro carro híbrido aqui. Vai ser um micro híbrido? Vai, mas está colocando a tecnologia. Só que aí ela fala que... Ele fala, a gente vai fazer a tecnologia. Só que, assim, a gente não pode deixar a tecnologia que já está há 15 anos lá fora entrar aqui, porque aí vai virar um problema porque o carro está começando a produzir aqui agora. Então. Aí é feio, porra. Quer dizer que a gente tem um carro que está 15 anos atrasado em comparação com o resto do mundo. Então, só já nasce atrasado, ela já chega atrasada. A tecnologia que já chega atrasada. Vou colocar duas questões que justamente impactam em duas... O que a gente pode dizer que são as duas empresas que talvez estão mais preocupadas com isso pelo que a Anfávia está mostrando. Volkswagen tem uma linha de elétricos e híbridos lá fora completa. O que eles fizeram? ID Buzz e ID4 por assinatura. No lugar de você vir com um produto que mostra que você tem o carro para o cara comprar ou procurar trazer um híbrido plug-in. A gente bate tanto na tecla, por exemplo, saiu o Tiguan lá fora, nova geração. O que custa esse carro tá aqui? Né? Cobra caro, pode cobrar. Se você quer brigar mesmo, às vezes é melhor você ter o produto do que você ignorar e falar, não faz sentido. E outra é a própria Stellantis. A Stellantis é uma que trouxe 208, 2008, Fiat 500e. Só que, por exemplo, o 2008 eles só conseguiram vender a 150 mil reais. Porque eles brigaram. O 208 eles nem falam que tem. O 500 elétrico eles nem falam que tem. Então como é que eles querem brigar com a turma dos eletrificados se eles mesmos têm carros para isso? Quando eles trouxeram o Jeep Compass 4xe, era um carro caríssimo. Ele começou a vender na hora que jogaram o preço lá embaixo. Grand Cherokee 4xe também com um preço alto. Então, eles querem brigar com os eletrificados chineses, que vem com um preço interessante para poder todo mundo chamar a atenção do público. Só que as duas marcas, as duas empresas, o Grupo Stellantis e a Volkswagen, no lugar de falar, não, a gente também tem, a gente está trazendo, ele fala, não, trava aí. Isso que eu não entendo. Léo, só pegando o gancho sem te cortar, Nicolas, a gente pega aquele mesmo gancho da questão das importações, porque eles tocaram muito no ponto também, assim, a Anfávia tocou bastante a Anfávia e o Ciro também, né, na parte que ele fez aquela apresentação ali. Falou muito da questão da importação, de amenizar isso, a gente está com um volume muito grande, mas ele tocou muito na exportação. E a gente não tem eletrificados ou produtos com a tecnologia para exportar. A gente pega o exemplo do Uruguai, por exemplo, né? Vem muita coisa da China, mas é tudo eletrificado. Sim. Híbrido plug-in, é elétrico, é muita coisa. A gente não tem nada a oferecer. O México também consome muito. O México também consome, produtos. Sim. Porque o México, o público do México, como ele está muito perto dos Estados Unidos, ele quer produtos com a mesma qualidade que é oferecido lá em cima. Você vai mandar o quê? Vou mandar Polo Trek para o México. Para quê? Não, e outra, o México já está começando a produzir carro elétrico. Exato. Né? A gente tem as fábricas lá que já tem a Tesla tá para fazer a fábrica lá, tá decidindo onde vai fazer a BYD, vai produzir lá. Mas aí a própria GM, né? Aí a gente tem dois pontos, né? Esse ponto da exportação do carro, que a gente não tem a tecnologia aqui. A Anfávia ficou falando, a gente vai ter o menor imposto para carro eletrificado do mundo,
mesmo chegando aos 35%. Você pega os Estados Unidos com 100% contra os chineses e tal. Tá, mas lá a indústria dos caras Exato. produz. Mas lá eles Eles produzem, têm, né? A Eles Europa têm. produz carro elétrico, então você tem opções nacionais. Estados Unidos tem. Estados Unidos tem. Canadá, México, tá tudo ali dentro do acordo, então tem opções. O Brasil vai barrar e E não não tem tem, a Mas não produção tem, nacional. é injusto, é uma comparação injusta, não tem Se a sentido. gente estivesse falando talvez de um negócio desse daqui, que todo mundo fala do híbrido nacional, elétrico nacional, e 26, 27, que já é um atraso. Se a gente estivesse falando daquele momento, talvez ok. É. Você vai empurrar a galera realmente a produzir, por quê? Porque tem mercado, tem concorrência pra fazer isso. Agora, você vai barrar o chinês? Não, vou barrar o chinês de entrar aqui. Tá, você vai me oferecer algo assim? Ah, então, não tem. Eu não tenho como suprir, eu vou barrar algo de fora, sendo que eu ainda não tenho como atender esse mercado. Entendeu? Essa é a questão. A gente não pode tratar mais o consumidor brasileiro como um burro. Por quê? A gente tem internet, a gente tem diversas outras coisas. Tem acesso à informação, sabe o que acontece lá Tem fora. alguns né? números que depois que a gente fala de modelos que eu vou mostrar, que justifica isso do comportamento do consumidor brasileiro. Ele não é o cara que vai... Cara, antigamente o cara comprava carro basicamente por preço. Hoje o cara pesquisa pra comprar carro. Ele não é o cara que... eu vou comprar esse aqui porque ele é um Volkswagen. Cara, se ele achar que é interessante ele comprar um BYD pra ele naquele momento, ele vai comprar. A gente tem alguns ainda os consumidores fiéis de algumas marcas. Mas o público em geral, ele vai pesquisar pra comprar. Pode até voltar para o outro exemplo, que é Volkswagen e Stellantis. Exato. Os híbridos. A Volkswagen trouxe o Polo GT. O pessoal sabia. Golf GT. O Golf GT. Sabia que era a geração O 7. antiga, porque já tinha apresentado a nova. Trouxeram o resto da produção para cá, algumas unidades só. 100 unidades. 100 unidades, muito caro. O carro Não vendeu. Um carro bom. O carro era bom, mas... Só que o cara que vai olhar, o cara que tá pagando, o cara que já entra numa tecnologia, ele já é um cara informado. Ele sabe, pô, na Europa tem um MK8 GT, eu vou comprar um MK7 GT por um preço desse? Pois é. Então é isso, entendeu? O cara vai olhar e falar, tá, por que eu vou fazer isso? Por isso que os carros foram parar em locadora. Metade do lote foi para locadora. Foi. E o caso do Compass 4XZ, que chegou num preço que você comprava o XC60, Exato. híbrido plug-in, mais equipado, por um pouquinho Volvo, mais. né? Um Volvo. Com autonomia elétrica. Eram semelhantes, os dois eram pouquinho semelhantes. Na época, o Volvo ainda não tava com a bateria nova. Mas ele tinha um sistema bem melhor. Exato. O gerenciamento híbrido melhor. Gerenciamento e tal. E era mais equipado por um pouquinho mais. Se eu não me engano, eram uns 20 ou 30 mil. Mas O Compass só foi emplacar a hora que chegaram os chineses, principalmente a gente pode colocar a Song e a Haval. E a Jeep olhou, baixou esse carro pra... Era 300 e tantos mil, baixou pra 260, 250. tava toda hora com desconto de 80 mil, 70 mil, tentando vender. O modelo que era 2000, ele já tinha uns 2 anos de De estoque, né? estoque. Então a gente entra nessa, justamente isso. O que eu não entendo. Minha opinião é, beleza, eu entendo a gente acelerar, você forçar a produção nacional, principalmente dessas duas marcas. Né? A própria GWM mudou o plano, vai nacionalizar o Haval, que é o carro que mais vende e tudo mais. Mas tem que pensar também, não é só olhar o muro pro vizinho, você tem que olhar pra tua casa. Não adianta nada você se incomodar com o teu vizinho que tá ali, se a tua casa tá uma bagunça. Entendeu? A concorrência é essa, não é você frear, é você melhorar o teu. Então tem essa questão muito complicada, né? Mas agora a gente volta um pouquinho para as vendas. E assim, tem aqui um número e depois eu vou mostrar outro. Aqui, ranking de emplacamentos acumulados até 2024, os 6 meses que a gente está falando, e como o Nico falou. No acumulado, a gente olha o Polo, 57.800 unidades, e a Saveiro, 56.596. Estrada. A estrada, isso, sabe? Por que eu tô com Saveiro? Olha, até o computador desligou e com o meu erro aqui, mas ali a estrada com 56 mil unidades, né? Prestem atenção nesse número que depois a gente vai falar outro. A gente tem também o Polo, né? A gente pode falar, né? O Polo é basicamente Polo Track, isso, né? Sim. Né? A venda da Volkswagen ser ali basicamente o Polo, seguido pelo Onix. O Onix, interessante, tem se recuperado nos últimos meses, né? Tá, ele tá voltando a ter um ritmo bom. Esse carro, o Onix já chegou a ser foi líder de mercado durante anos, na pandemia ele perdeu e agora ele volta. E o HB20, que na verdade no mês ele foi o mais vendido, né? Mas no acumulado
ele tá ali em quarto lugar com 42 mil unidades, tá? Isso aqui a gente junta vendas diretas e vendas varejo, que é loja, né? Então a gente tem... E uma coisa que é muito interessante é a gente perceber que mesmo no emplacamentos diretos, entre os 10 primeiros a gente tem 1, 2, 3, 4 SUVs. Porque os carros baratos estão mais ou menos aqui. Polo, Onix, HB20, Argo, Mobi. Os 5 primeiros. Só que eu vou mostrar um número daqui a pouco que explica por que esses carros estão aqui e por que o consumidor brasileiro não reflete esse comportamento, né? Então, dá pra entender, tipo, Polo, 60 mil unidades. Mas, caramba, onde eu vejo tanto Polo? Vamos ver se eu acho aqui o que eu quero, porque lá numas páginas pra frente... Vamos ver. Pode avançar bastante. Tem aqui também. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui que eu quero. Não, é no acumulado. É a próxima página aí. Aqui, ó. Vendas acumulado, veículo, venda direta. Que aí a gente vê aqui. Polo, 38.500 unidades. No acumulado. De 57 mil no geral. Tá? É mais da metade. Exato. Muito mais da metade. Estrada, 34 mil de 50 e poucos mil no acumulado. Argo, Mobi, HB20, Kwid, Onix, Onix Plus, T-Cross, Kicks. Só que isso aqui é venda direta. O que é isso aqui, gente? É locadora, venda que a pessoa compra direto ou uma empresa compra direto do fabricante. A única marca que dá pra gente mexer é a GWM, porque a GWM tem um acordo com os concessionários. Eles acharam uma brecha na lei, que na verdade funciona assim. Você não está comprando da concessionária, você compra direto da fábrica, a fábrica entrega para você via um concessionário, esse concessionário ganha para entregar esse carro e outras coisas, tá? Então, eles acharam uma brecha na lei que é um pouco diferente do que a gente vê normalmente. E como a GWM emite a nota, é uma venda direta. Exato. A nota vem da GWM, não vem do concessionário. Estrada, Saveiro, Toro, Hilux, Fiorino. Tá vendo? Isso aqui é um reflexo. A Fiorino aparece no quinto entre os carros mais emplacados entre comerciais leves. Agora, o que é interessante para a gente ver comportamento de consumidor é aqui. Venda varejo, que é a loja. É você que vai comprar o carro. É normalmente o que a gente faz, né? Hyundai Creta, 25.400 unidades. Onix, ok. O Onix me surpreendeu. Ele tá vendendo bem para venda pessoa física, tá? 24 mil. HB20, 20 mil. HRV, aí você vê o Polo com 19 mil, né? De 30 e poucos mil, 19 mil é venda varejo. Então você vê uma Tracker, Corolla Cross, T-Cross, Fastback, Nivus. Entre comerciais leves, a Estrada, Hilux, Toro, Ranger. Então, se a gente perceber aqui, o consumidor brasileiro realmente que compra, olha o que ele está comprando. Creta, HRV, Corolla Cross, T-Cross, Fastback, Nivus. Carros mais caros e completos, né? Sim. Então tem essa questão, né, Júlio, do cara tá pesquisando e a gente percebe, já que a gente tá entrando em eletrificados... vamos ver aqui no top 20, né? No top 20 a gente vai... Vamos falar aqui, ó. O Corolla... Vai ter o Corolla Cross e o Corolla. Mas logo depois do top 20 ali, né? Você tem o Song Plus em 19º. Mas esse negócio é interessante aqui, né? Que a gente tem um Song Plus... próximo, relativamente próximo. Lembrando que Corolla e Corolla Cross aqui nessa tabela são o 2.0 e o híbrido, né? São os dois. São os dois, né? É como modelo. Corolla aqui. Então, e olha isso aqui, Dolphin, 21º. Dolphin Mini. Dolphin Mini, 22º. Vendendo mais. Isso aqui, pessoa física, a gente nem tá colocando o ranking completo. Loja, tá? A gente tem Dolphin Mini. Aqui entre os 25 primeiros, vamos colocar... Isso aqui chama atenção. Entendeu? Tá bom que são os dois elétricos que estão ali dentro do ranking ainda. Mas ele vende mais na loja. Cara, Kwid na loja, 4.500 unidades. O Peugeot 208, 6.247, C3, City Hatch. O Cardian começa a aparecer. Isso que eu falei da Renault. O Cardian começa a aparecer com 3.000 unidades. O C3 Aircross começou a aparecer agora também com alguma coisa. Júlio, Sil 4... aqui, ó. 46ª posição. Mas aí 2.000, né? Acumuladas. 2.000 unidades. É expressivo, um carro né? de 300 o carro de 300 mil, né? Ele emplacou mais do que o Nissan Sentra. Tá no mesmo segmento. Mais do que o Tiguan, né? Que é um carro que...
Então tem esse ponto e a gente aproveita, Júlio, para entrar aqui. O ranking de modelos mais vendidos quando a gente fala em eletrificados. Eletrificados, híbrido leve, híbrido plug-in e 100% elétrico. E aí, Júlio, o que a gente consegue mostrar dessa tabela? Né? O comportamento do consumidor quando a gente fala em eletrificado, isso aqui é da BVE, a Associação Brasileira de Veículos Eletrificados, né? Elétricos. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos, todo mês eles divulgam o balanço, né? E agora saiu, da mesma forma que a Fenabrave soltou do mercado geral, eles fazem também, separado. Eles fazem o separado também de eletrificados, né? E a gente estava falando há pouco, né? Até da briga, já que a gente falou de Dolphin Mini, né? Tem aqui os números acumulados e tá bem próximo, né? O Dolphin Mini, quando lançou, no final de fevereiro, né, Nicolas? Acho que foi isso, né? Nos primeiros meses ali, ele tava vendendo quase o dobro do Dolphin normal. E agora parece que já estabilizou, né? Então a gente fica curioso para ver o que a gente falava do boom. Na verdade, o Dolphin também teve aquele boom inicial e agora estabiliza, né? E o Dolphin, nesse último mês, ele teve umas promoções. Então ele também deu uma esticada. Teve aquela promoção, desconto de 15 mil, né? Sim. Tudo isso, acho que semana passada, se eu não me engano, acho que deve dar. Você vê que em janeiro ele fechou na frente do Dolphin Mini. E aí deu uma impulsionada no acumulado, ficou na frente. Só que perceba uma coisa, tá? O Ora emplaca, quando a gente fala em eletrificado, o Ora emplaca mais do que o Corolla. Sim. O Corolla sedã, ele tá sempre nessa faixa de 300, às vezes um pouco mais umas 400 e a gente tá olhando aqui, né? 3.600 contra... sim, mas mesmo 2.300, assim, né? Se você for olhar no próprio mês, né? O Cross chama mais atenção o híbrido realmente. Sim, Acho que a galera acaba optando mais pelo A proporção SUV. é maior, né? Verdade. Mas, a gente consegue aqui olhar bem o comportamento. Os 3 primeiros são BYD, o quarto é o Haval, o GWM. A GWM tem um problema também de disponibilidade de importação, né? Eles não conseguem importar igual a BYD. Sim. Eles têm uma fila de espera maior pelos carros, né? Então, mas mesmo assim, conseguiu ser o eletrificado mais vendido. Ele foi o mais vendido, tá? 2.153 unidades. Ele liderou, assim, disparado. Mesmo com essa limitação, mesmo assim, conseguiu... Inclusive, superou... Vendeu mais que o Song. Então, só que a gente olha aqui, Volvo. A Volvo já foi líder, né? Os chineses realmente chegaram. Volvo, o EX30 recém-lançado já foi no semestre 1.100 unidades. Isso que só mês passado... Tá com 2 meses aí de vendas. Mês passado foram agora 666 unidades. Mas ele já tá ali, né? Terceiro, já tá brigando ali, já tá se estabilizando ali numa terceira posição já, o X30, né? 2 meses de emplacamento, né? Venda ele tá desde o ano passado. Começaram as entregas. Começaram a entregar. Jaque, o EJSU, 722 unidades no semestre. Um carro que ninguém lembra. Vamos falar, a Jaque tá esquecido, já tá esquecido. Olha o que paga a conta da Jaque aqui, ó. Olha o que paga a conta da Jaque aqui, ó. EJS1 e os comerciais elétricos. E ele tá ali, né? Ele não some, mas você vê, mesmo com a chegada de novidades, Dolphin Mini, ele continua ali. Inclusive nos meses anteriores, ele tava vendendo na faixa sempre acima de 100 e pouquinho, né? Então assim, a gente tem um ranking de eletrificados que realmente, né, a gente chama atenção o fato aqui da BYD e GWM entre os 5 ter boa parte. Entre os 10 primeiros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros das duas marcas. Tem Caoa Chery também que a gente consegue entrar como chinês, mas a Caoa, acho que as pessoas esqueceram que também tem um braço chinês, né? Anfávia. E tá aqui. E o que foge disso é a Toyota, que fez o nome dela entre híbridos, né? Então tem essa percepção que, mais uma vez, né, faz a gente pensar por que eles estão brigando tanto pela volta de impostos. E, né, e outra coisa que chama atenção, isso está aberto aqui, que o Júlio pegou os números da BVE e colocou, separou pela tecnologia, né, de emplacamentos. Se a gente for somar todos os emplacamentos de eletrificados pela BVE no semestre, foram 79.304 unidades. Quanto a gente falou que o mercado brasileiro emplacou no semestre? 1 milhão e 40? Quase 1 milhão e 77 1 milhão e 70. Quase 1 milhão e 100. Então a gente tá falando aí de 8%? Pra eles ficarem preocupados com 79.304 emplacamentos. Não dá nem 8%, né? Realmente não tem o menor cabimento. Mas, porém, no entanto... não, é um número importante para os eletrificados, porque é um crescimento
um crescimento bem robusto, né? Se comparar com o ano passado, a gente está falando aí de mais de 150%. Acho que em torno de quase 160%. É um crescimento... 146% em relação ao mesmo período de 2023. 146, então. 146. É um crescimento bom. Então a gente está quase 80 mil eletrificados vendidos no semestre. E outro destaque, né, Léo? A maior parte híbrido plug-in e elétricos, né? Acho que 69%, né? Ó, Battery Electric Vehicles, os BEV, famosos 100% elétricos. 39% de participação. Plug-in hybrid, 29,5% de participação. Híbrido, não sem recarga externa, 18,3%. Boa parte disso aqui chama Corolla e Corolla Cross. E um pouco de Haval H6 BEV. Isso, versão BEV. E o híbrido leve, por que pareça, 8%. Esse híbrido leve deve crescer nos próximos anos. Porque as montadoras nacionais vão colocar, eletrificar suas linhas com híbridos leves, não com híbridos completos em boa parte. Então, essa é uma coisa. A gente fala tanto de preocupação com o meio ambiente, com reduzir a emissão de carbono. O governo brasileiro está querendo reduzir e não sei o que. Vamos reduzir, vamos limpar e vamos fazer uma fábrica que não polui, movida a qualquer coisa. Energia limpa e tudo mais. As mesmas empresas que fazem isso estão querendo enfiar imposto nos carros eletrificados. Sem fazer carro eletrificado, né? Não tem coerência, né? Só que, cara, a gente já entrou 146% de crescimento comparado com o primeiro semestre do ano passado. Isso não é uma coisa que a gente tem que falar, isso é ruim. Isso é bom, cara. É uma questão que as pessoas estão percebendo que existe ali. Obviamente que 99% das pessoas estão mais preocupadas com o consumo de combustível do que com emissões. Só que já é alguma coisa, mas né? Indiretamente está ajudando. Está ajudando a mudança do mercado, a mudança da indústria, sim. E contra tudo, né? Aquele famoso de estar contra tudo e contra todos. Mas a eletrificação continua avançando no Brasil, né? Isso que é interessante, né? Mesmo com todas essas iniciativas, essas visões retrógradas aí, da FAV e tudo mais. Mas a eletrificação continua avançando. Isso é bom. Sinal que os consumidores estão entendendo o recado e estão querendo a mudança, né? E vale lembrar, né, Júlio, e o Nico também, que agora em julho entrou a segunda fase dos impostos, né? Sim, a mudança de alíquota. 25%? 25% a máxima, até 25%, né? que é para híbrido. O híbrido completo e micro-híbrido. E o elétrico 18, né? Elétrico é 18. Foi de 12, era 12 e agora 18. Então, já subiram. Não é baixo, né? Não são alíquotas subiram, baixas. entendeu? Sim. Acho que assim, né? Esses números de vendas aqui são bons pra gente entender o mercado brasileiro, que aplauso pro mercado que volta a crescer depois de anos muito complicados. A gente já tem um semestre melhor que desde 2014, que é coisa pra caramba se a gente for pensar. A gente ainda não voltou para aqueles patamares do pico de indústria, né, de vendas. Chegar aos 3 milhões. Era maravilhoso, era muito bom. E ainda não chegamos a esse patamar, mas já melhora bastante do que estávamos nos últimos anos. Só que a ideia é o quê? Mostrar realmente isso, mas mostrar também que essa briga pelos impostos eletrificados das montadoras preocupadas com isso. Montadoras que, no geral, emplacaram quase 1.100.000 unidades no Brasil no semestre, preocupadas com 80 mil unidades de eletrificados. Isso a gente está falando de todas, sem separar as chinesas, que são 4% do mercado. E a gente está falando 80 mil, todo tipo de eletrificação, híbrido leve, de tudo, e de todas essas marcas, realmente. E as chinesas são 4%. 4%. Que na verdade é a grande briga, né? Acho que o alvo, né? O alvo é GWM e BYD, vamos deixar bem claro. O alvo principal, não tem muito o que discutir, né? Foi algo que eu comentei quando apareceram as notícias, que a Anvávia quer rever a cota dos importados sem impostos, né? Que atualmente ela tem uma cota bem flexível, que depende de quanto elas venderam. Quem vendeu mais no ano ganha uma cota maior no ano seguinte, e a cota aumenta. Então, teoricamente, a cota vai aumentar para o ano que vem, porque o BYD e a GWM estão vendendo um monte, e eles querem barrar isso. A Anfávia quer 4.800 unidades por ano, por fabricante, flat e um pouquinho só de variação. Mas o ponto mesmo é, eles não querem que venham mais carros da mesma maneira como em 2012 teve o Super IPI para barrar os chineses. Cara, da mesma maneira. Vamos voltar a uma frase clássica de Fernando Collor. Brasil, o país das carroças. As carroças do ABC? Cara, ok. Cara, então, mas
a gente não quer que entre importado. Tá, a gente produz igual o carro importado. Eles forçaram na época ali, algumas montadoras vieram, BMW ainda se deu bem com a fábrica dela em Santa Catarina, ela ainda produz lá, vem bem. A Audi tem praticamente um puxadinho dentro do Paraná para fazer Q3, e o Q3 basicamente pega o motor e encaixa no carro. E aliás, volta e meia para produzir, né? Fazia o A3, parou. Fazia sei lá o que, parou. Fábrica da Mercedes vai virar a fábrica da GWM. A gente falou várias vezes, a Volvo foi genial em não entrar nessa onda, porque depois quando acabou, ela não tinha uma fábrica para carregar. E por muito tempo a Volvo teve um custo-benefício interessante no mercado premium. Ela fez uma leitura melhor ali naquele momento, né? Fez o... Então eu acho assim, minha opinião mais uma vez, se eles querem barrar importados, barrar eletrificados, a gente precisa ter o carro aqui primeiro. Isso é indiscutível. Mas, de toda forma, de tudo que a gente falou aqui, mas eu acho que, pelo que você falou no começo, né? A relação Brasil-China, teve visita recente do Alckmin, a gente até falou disso, o Alckmin, né? Foi na GWM que o fundador da GWM falou que vai fazer o Raval aqui. Sim. E a GAC. Foi um anúncio recente, né? Virou pro Alckmin e falou, vamos investir quantos $1 bilhão de dólares. $1 bilhão. Dá 5,7 mais ou menos. Não, e detalhe, fábrica, centro de desenvolvimento. Vai ter carro a combustão, vai ter carro híbrido plug-in e elétrico. Querem fazer tudo. É um investimento. Vai barrar esse investimento? Vai barrar a criação de... Eu acho que se você quer brigar, é o que eu falei, se você quer olhar pro teu vizinho, você limpa a tua casa primeiro. Não é simples. Pô, a gente quer, vamos barrar. Cara, você vai barrar importado? As montadoras, as próprias tradicionais vão tão ferradas, então. Né? Dentro do grupo Volkswagen, vamos pensar em grupo Volkswagen, que dá dinheiro, chama Porsche e Audi. Ponto. Não, pode se tornar o tiro no pé, né? Mas vamos torcer, né? Para que, enfim, seja só esse barulho aí, realmente não vá adiante. Tudo indica que não, né? Tudo indica, as circunstâncias não. Eu acho que tem um problema grande aí, que quando se fala das exportações, da queda das exportações, é um negócio que eu sempre discuto, eu sempre reclamei muito. O Brasil fica falando, o etanol. O etanol é importante para o mercado brasileiro? Mas é para o mercado brasileiro. Quem mais usa etanol no mundo? Exato. É muito pouco. A Índia fez estudos, colocou um pouco na gasolina, mas para adotar o etanol completo, eles não estão olhando. Pensa o seguinte, né? Existe uma questão. O etanol vem do caldo da cana-de-açúcar, certo? Cara, no Brasil mesmo, a gente tem uma variação gigante do preço do etanol. Por quê? Você faz o açúcar, o cara lá faz o açúcar e pode vender por euros. Não, tem questão internacional, exportação, então, tem a questão da distribuição, tem que ter Então, só que assim, às vezes primeiro, a gente olha para São Paulo. Cara, tem lugar no Brasil que o etanol não vale a pena, tem o preço da gasolina. Como é que eles querem incentivar o etanol se já começa por aí? E 2, época de baixa de colheita, o etanol dispara ou não tem tanto etanol. Como é que você vai pegar... todos os carros do Brasil etanol. Vai conseguir produzir etanol para todo mundo? Não. A gente quer que o mundo adote etanol. Você vai conseguir produzir etanol para exportar? Como é que você faz? Como é que você vai fazer um motor a etanol se vai ficar só no Brasil? Como falam, para você ter alguma coisa, você precisa ter volume. Então, qual que vai ser a discussão? Não, vamos investir X bilhões para desenvolver um motor a etanol. Tá, só pra gente? Não, é arriscado. Esse é o problema. A gente está com uma tecnologia que é só nossa. E a gente vai mandar para quem? E aí a gente não compete num cenário internacional que está olhando para elétrico, está olhando para híbrido, como nos casos que o elétrico não está conseguindo acompanhar. Pô, a Etiópia está com um plano lá para adotar carro elétrico e híbrido. Absurdo. A Etiópia, que anos atrás, estava Michael Jackson fazendo música para resolver o problema da fome. Cara, e aqui no Brasil a gente não consegue. Você quer um outro exemplo que a gente tem um problema de exportação? Já falaram. O custo de produção do Brasil é alto por causa da quantidade de impostos que tem. Para você, para BMW chegar, vocês vão produzir série 3 que vai exportar para os Estados Unidos, para Argentina, papapá. Tá, quanto custa produzir esse carro aqui do Brasil? Custa tanto. Tá, então ele vai chegar nos Estados Unidos, por exemplo, a tanto. México, quanto você cobra para fazer o série 3? Cobra tanto. Porra, é mais barato. Então assim, não é só que a gente caiu. A gente não consegue justificar essa exportação. O que a gente exporta do Brasil é carro que só o Brasil tem. HB20, que exporta para diversos países.
O que, se eu não me engano, ainda vai para diversos mercados e é um carro global. Mas boa parte do que a gente produz no Brasil, às vezes não interessa para lugar nenhum do mundo. Não, tem essa questão do custo, né? Do imposto. Caro. Inclusive, essa questão do imposto foi abordada hoje como um dos empecilhos aí, né, Nicolas? Foi falado da Não, carga porque, tributária. então, Imposto brasileira. seletivo, né? Que vai entrar na reforma tributária, tá com carro a combustão, a Anfávia tá, obviamente, chorando muito para que tire, mas o Congresso colocou o carro elétrico também. Colocou o carro elétrico num imposto que tá falando que é para barrar coisas que são poluentes. Como cigarro. Que fazem mal. Que fazem mal. Colocar Cara, o carro elétrico. O máximo que o carro elétrico faz mal se você enfiar a língua num carregador, toma choque, velho. Mas eles estão com o argumento, não, mas vai ter a produção da bateria e tal, mas... Mas você viu, a argumentação foi um grupo de trabalho, né, da Câmara, né, que colocou, claro, isso ainda vai ser aprovado, vai Primeiro, ser pra discutido, começar, mas é retrógrado demais. A palavra trabalho e câmera não andam combinando. Tá? Então, mas segue. vai. Mas é isso, a visão e o embasamento deles, eles estão muito, muito atrasados, eles não têm noção do processo de produção de baterias, do reaproveitamento da bateria, da reciclagem, eles não têm noção nenhuma, eles acham que, não, acabou o carro elétrico, vai usar 8 anos, vai jogar no quintal lá, não é isso. Então, isso já embasou uma decisão esdrúxula como essa. Colocar o carro elétrico no imposto do pecado é no fim da picada, né? Espero que isso não avance, né? Cara, eu acho muito maluco. É algumas bizarro, coisas que chega a gente ser vê. bizarro, gente. E eu falei isso no outro podcast, e eu acho que pra encerrar esse, mais uma vez. Isso não é questão de governo A, governo B. Isso, Não. filhão, vem desde, sei lá, desde que a indústria automotiva começou no final dos anos 50, começo dos anos 60, até hoje, talvez até o futuro, sempre vai ter isso. Sempre vai ter uma briga de egos, sempre vai ter a briga... Interesses. Sei lá, é a 80ª vez que a gente vê uma briga entre indústria nacional e importados. Quando liberaram as importações para o Brasil no governo Collor, as montadoras fizeram, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você comparava o carro importado com o carro nacional, você via a diferença, porque a gente tinha o melhor carro brasileiro, era o Diplomata, chegou um BMW Série 3 e falou, oi, tudo bem? E aí? O que você faz? Eu falei, caraca, velho, como é que eu vou explicar isso para um consumidor? Que os carros nacionais eram bem caros, importados chamaram a atenção de todo mundo, conquistaram. E quando fizeram isso, veio aquela segunda fase de industrialização nos anos 90 para 2000, veio o Toyota, veio o Honda, veio o Peugeot, veio o Citroën pro Brasil. Ali funcionou, legal, modernizou muito a indústria, aquilo ali, veio uma evolução. Depois, de novo, também, ali, anos 2000, 2000 e pouco, começam a chegar outras marcas. A gente começa a errar, com o Nico falou, no Inovar, foi no Inovar? Foi um pouco antes. Acho que um O Super pouquinho IPI antes, foi, né? O Super IPI, já Super IPI. começou a errar ali. Você forçar uma montadora a fazer uma fábrica no Brasil, forçando. E o pior é você forçar ao mesmo tempo que você acaba com o negócio. A Kia tinha plano de ter fábrica aqui. Aqui o Gandini estava conversando com a Aqui, matriz. anos 90, dominou o mercado brasileiro e foi derrubada nessa. A Jaque tinha enterrado lá o J3, um terreno onde ia fazer a fábrica. Mas aí veio o Super IPI, todas pararam de vender. Não tinha mais dinheiro em caixa para fazer a fábrica. Ficaram vendo navios. Entendeu? Tipo, eu acho que não funciona. É mais fácil você dar incentivo para todo mundo fazer do que você falar, você não vai importar, você vai pagar X% de imposto se você importar. Cara, é você forçar o cara a fazer algo que, no lugar de você incentivar, você empurra. É artificial, né? É um incentivo. Aí chega um negócio de, vamos fazer o carro no Brasil, encaixa aqui o motor, nacional. A gente tem essas brechas. Não é culpa da montadora, não. Não é culpa da montadora. A montadora trabalha com a legislação. Ela trabalha com as regras embaixo do trabalha braço. com a regra embaixo do Ela braço. trabalha com a regra embaixo do braço e fala, nacional, tá aqui, ó. Entendeu? Essa é a questão. A gente, de novo, indo pro lado errado. E é pior ainda, elas trabalham com a regra debaixo do braço. E essa regra pode mudar a qualquer momento. Até por causa das próprios fabricantes, né? Tá pedindo agora para aumentar o imposto de importação para ferrar uma outra parte. Porque não interessa. Sendo que uma das maiores do Brasil conseguiu, com a regra embaixo do braço, um incentivo pro Nordeste, que era para híbrido elétrico, para todos os carros. Sim. E consegue lá um incentivo em carro de R$300 mil de 60. E ainda conseguiu na justiça o direito de usar esse benefício fora do Nordeste para pagar contas, impostos fora, porque não, a gente vai perder todo o benefício usando solar. Bom, cara, mais um podcast que a gente fala que, cara, a gente poderia ter feito um podcast legal só falando dos números de venda, mas não, a gente entra de novo numa questão de vamos justificar o injustificável com um negócio que não faz muito sentido.
É que a gente chega no final, que é o recado que a gente tá mandando pro resto do mundo, mudando uma regra assim. O Brasil é bagunça. Ah, cara, isso é fato, sabe? Bom, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu acho, certeza, não vai passar esse negócio do JAP ir pros 35%. Não faria sentido, não faria sentido nenhum. Não faz sentido esse negócio entrar. Tem muita coisa. Aqui, mais uma vez, mostrando tabela de venda de eletrificados, a proporção que a gente tem com o mercado no geral. É mais fácil, na minha opinião, você incentivar a eletrificação para ajudar diversos fatores no Brasil, de um mercado de 79 mil unidades no mercado de 1 milhão e 100. É muito mais fácil você incentivar isso aqui a crescer, talvez entrando com outras marcas que não estão aqui, que a gente sabe que teriam produtos para entrar no ranking aqui, mas não, estão mais preocupados em frear isso aqui e continuar do jeito que estão. É mais cômodo, né? Mais fácil, né? Mais fácil. Bom, eu encerro. Acho que é basicamente isso. Acho que vai ser aquele podcast que vai dar um monte de discussão. Igual da semana passada. Pesado, né? E pior que a gente não tem jeito, a gente acaba caindo nesse tema. E vamos deixar uma polêmico, coisa clara. né? Porque o pessoal vai achar que a gente tá se posicionando. Cara, isso é desde lá de trás. Passou o governo de esquerda, de direita. Não é uma relação. Ninguém resolve. Não é uma questão ideológica. Não é ideologia. Cara, a gente tá falando... Indústria automotiva vem no final dos anos 50 pro começo dos anos 60 pro Brasil. Vem desde lá. Quantos governos entraram, saíram, teve ditadura no meio do caminho. E estamos aqui. E estamos discutindo ainda um país 15 anos atrasado na indústria. Palavras da própria Anfávia. Vou deixar bem claro aqui, né? No lugar de acelerar o meu, vou frear o seu. Bom, eu me despeço, revoltado. Até semana que vem. Fica aqui meu abraço. E até lá.